Atenção, você que tem ou tem interesse em ter uma conta offshore, mais precisamente nos Estados Unidos, seja para sua pessoa física, para sua empresa no exterior ou para sua empresa americana. Atenção, porque recentemente vários bancos têm dificultado e até encerrado contas de brasileiros por lá, graças a uma pressão que o Estado americano tem realizado para que as instituições financeiras locais aumentem o seu compliance quanto à conta desse pessoal. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que tem acontecido nos últimos meses e também quais são as soluções que nós temos pensado para os nossos clientes que estão nessa situação. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui nós falamos de assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, tal qual a abertura de contas offshore e de empresas também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e para algo mais personalizado. Não hesite em nos contatar por meio do site ou do e-mail. Nós temos uma equipe com assessores especializados nesse tipo de demanda, inclusive eu mesmo participo das reuniões, de algumas consultas, dependendo da modalidade. Pois bem, nos últimos 2 meses, vários clientes têm relatado que os bancos estão pedindo para que eles atualizem dados, em alguns casos, alguns dados que são impossíveis de que eles consigam cumprir e, consequentemente, as contas deles, e principalmente das LLCs, Limited Liability Companies, as empresas limitadas deles nos Estados Unidos, estão sendo encerradas. Talvez um dos casos mais marcantes disso é o do Mercury, que é uma instituição financeira americana muito famosa por abrir conta para LLCs de estrangeiros e que o pessoal que trabalha como engenheiro de software, e-commerce, dropshipping, marketing digital, consultoria, serviços autônomos de forma remota no geral, geralmente gosta de utilizar para fazer aí as suas operações. Só que, há algum tempo atrás, o Mercury divulgou essa carta que está aí na tela, na qual ele falou que estava mudando a política de compliance deles e, por conta disso, todos os estrangeiros que têm conta por lá precisariam atualizar o endereço ou ainda comprovar que possuem um endereço físico nos Estados Unidos, tal qual uma agência, um galpão, um escritório, que eles não aceitariam mais endereços postais de P.O. Box, endereços de redirecionamento, de e-mail, teria de ser algum estabelecimento físico de fato para essa empresa, ou ainda, alternativamente, se fosse alguém que trabalhasse de forma virtual, remota, o endereço físico do qual a pessoa está na hora que realiza esse trabalho. E aí muitas pessoas falaram, poxa, se eu colocar um endereço de estabelecimento permanente lá dos Estados Unidos, isso aí pode ser um indício de que eu esteja engajado na economia americana. Consequentemente, a minha LLC americana pode acabar sendo tributada a nível local, caso ela se configure como engajada na economia do país. Aliás, se você quer entender mais sobre como que é a tributação dessas LLCs e quais são as condições perfeitas para que elas não paguem tributos nos Estados Unidos, assiste esse outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela sobre como não pagar imposto com uma LLC americana. Mas aí quem está nessa situação acabou tendo esse problema ou ainda pensou, e se eu colocar o endereço do Brasil, eu vou perder um pouco de privacidade, porque até então o banco nem sabe que eu sou residente fiscal no Brasil em alguns casos. Aí eu coloco lá, e aí? Pode haver troca de informações? Como que vai ficar essa questão? Então, muitas pessoas se viram numa sinuca e não sabiam o que responder. Nesse caso, na maior parte das vezes, o pessoal acabou botando o endereço do Brasil e, de fato, isso acaba comprometendo um pouco a sua privacidade em relação a essa conta bancária. Agora, fazer o quê? É isso ou perder a conta, ou então que vá atrás de um outro banco, mas se quisesse manter, era essa a alternativa. Será mesmo? Bem, sim, exceto se você tivesse uma dupla residência. E eis aí a importância de você ter
bandeiras em mais países. Por exemplo, uma residência legal no Uruguai, no Paraguai, até em Portugal, algum outro país que o Mercury específico aceite. E aí na hora que eles forem perguntar lá onde que você tem um endereço físico para sua pessoa física, você poderia colocar algum país que não o Brasil, caso isso fosse mais interessante, correto e adequado para o seu caso específico. Enfim, você teria uma possibilidade adicional, coisa que quem tem apenas a residência no Brasil, infelizmente não teve muitas escolhas, ou botava ou perdia a conta. Na sequência, não foi só o Mercury que se tornou mais rígido, não. Outro banco digital foi o Relay, muito utilizado, que também teve uma época que negou a abertura de conta para diversas LLCs, falou que ia ser mais rígido no compliance, fez um anúncio no final de abril. Acabou que agora ali já até normalizou, mas quem aplicou nesse segundo trimestre do ano acabou tendo uma maior dificuldade. E mesmo nos bancos tradicionais a gente vê uma crescente dificuldade. É bem verdade que isso não é um problema de agora. Quem tem negócios internacionais, contas offshore, a abertura e manutenção de contas bancárias costuma ser um dos principais desafios. E muitas vezes os bancos eles têm tempos mais difíceis de abrir, tempos mais fáceis. Isso varia conforme a pressão para que os bancos sejam mais rígidos com o compliance aumenta ou diminui. E também sempre entram novos players no mercado, a concorrência faz o seu papel, mas isso é algo que você precisa ficar atento e talvez um dos maiores desafios para quem trabalha com contas offshore. Mas aí se você for olhar os bancos tradicionais, o pessoal gosta muito do Chase e do Bank of America. Então, pensando nisso, eu criei essa tabela aí na tela agora, no qual a gente analisou qual que está o grau de dificuldade para você fazer a abertura de conta, a exigência de documentos, agora no segundo semestre de 2024 em cada uma dessas instituições. Na primeira linha, eu coloquei, para quem cumpre com mais requisitos, consegue abrir tanto no Relay quanto no Mercury, Chase e Bank of America, e na quinta linha é a pior posição, é que provavelmente você não conseguirá abrir em nenhuma dessas instituições. E o que torna mais fácil ou mais difícil, te traz da primeira para a última posição, é quais documentos você consegue apresentar ou deixar de apresentar. Então, se você for abrir a conta para uma LLC americana, eles vão querer ver tanto o documento de comprovante de residência do sócio, quanto um comprovante de endereço da própria empresa. E aí cada banco vai exigir de formas diferentes. O lugar de residência do sócio pode ser ou nos Estados Unidos ou fora, e isso impacta. E da empresa pode ser ou um escritório virtual ou um escritório físico. E isso impacta também. Então, pegando ali, quem está melhor na fita é quem tem um comprovante de endereço de pessoa física com residência nos Estados Unidos. E isso, às vezes, você consegue porque tem uma conta de telefone e você cadastrou na casa de um amigo lá e aí a conta chegou lá, por exemplo, ou de um parente. Isso muitas vezes já serve como um comprovante de endereço de pessoa física nos Estados Unidos. Também, para estar na primeira posição, você tem que ter um endereço físico para a empresa em si. E aí, às vezes, um coworking pode funcionar. Nesse caso, você consegue abrir no Relay, no Mercury, no Chase e no Bank of America. Na segunda posição está aqueles que têm um comprovante de endereço de pessoa física nos Estados Unidos. E para a empresa, um endereço virtual, apenas. Às vezes é um serviço de assinatura que você faz para conseguir esse endereço. Nesse caso, você já consegue abrir no Relay, consegue no Mercury, ainda consegue também no Chase e no Bank of America, só que vai ser um pouquinho mais difícil, mas consegue também. Na terceira posição, aqueles que não têm endereço nos Estados Unidos como pessoa física, só fora, no Brasil, por exemplo, ou sei lá, no Uruguai, que, em contrapartida, nos Estados Unidos tem um endereço físico para a LLC. A LLC não tem apenas endereço de P.O. Box, você tem espaço alugado, você tem como comprovar isso daí. Nesse caso, você consegue abrir para a LLC nos bancos digitais, no Bank of America e no Chase, talvez. Porque para esses bancos tradicionais, o que pega mesmo é o teu endereço de pessoa física. Mesmo acontecendo da LLC, eles querem que você tenha algum comprovante de endereço de pessoa física nos Estados Unidos. Se você esteja na quarta linha, ou seja, tem um comprovante de endereço de pessoa física fora dos Estados Unidos e a tua empresa tem apenas um endereço virtual,
olha, dificilmente você vai conseguir abrir num banco tradicional, tal qual o Bank of America e o Chase. E nos bancos virtuais, talvez, eles vão olhar muito cuidadosamente esse teu endereço virtual. E aí, aqui, muitas vezes, a gente tem o coworking como uma zona de interseção. Alguns são entendidos como endereço virtual, outros são entendidos como endereço físico. Às vezes ele é visto como físico, depois o banco muda para endereço virtual, mas costuma ser uma alternativa um pouco mais penumbrosa, com menor clareza, que eventualmente você poderia utilizar se não tiver como pegar ali as alternativas anteriores, porque nas anteriores a tua probabilidade de êxito em manter essa sua conta aberta é maior. A quarta linha estão aqueles que não conseguem comprovar endereço de pessoa física em lugar algum. Sei lá, você quer abrir dizendo que você tem a residência no Uruguai, você não consegue comprovar nenhum endereço lá, e aí para a empresa também, você só comprovou um endereço virtual, olha, nesse caso, é melhor você desistir, você não vai conseguir em nenhuma dessas instituições. Então perceba que esse é o grau de dificuldade ou de ausência de dificuldade para você fazer a abertura de contas para as tuas LLCs nessas instituições principais. Eu peguei essas 4. Agora, esse jogo é muito mais complexo. E se você quiser entender melhor o que faz sentido para o seu caso, conseguir implementar na prática, eu convido você a olhar o nosso conteúdo de assinatura do Capital Global Report. Nós temos diversos artigos publicados para os assinantes que ensinam quais são os bancos que você pode adotar, seja para sua LLC ou para uma empresa offshore de um paraíso fiscal tradicional. Aliás, a gente ensina inclusive como que você pode fazer para abrir uma LLC sem precisar contratar um advogado ou um contador para tanto. Só isso aí já vale o valor da assinatura, entre diversas outras dicas. E a gente tem uma publicação lá com periodicidade em média quinzenal, embora às vezes seja um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar do que isso. Essa é uma boa estimativa, vale a pena, ter muito conteúdo bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conferir e também o QR Code aqui na tela, porque por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.